Se para o Barthes o que realmente constitui a escrita é a mão e não o signo abstrato, analítico, ela se torna muito mais complexa porque ela se torna a cursividade do descontínuo, que é necessariamente repetitiva. Se você faz um laço, você constrói um signo, mas se você faz um laço mais para cima, sua mão continua pousada sobre a superfície onde você está escrevendo e só aí você realmente escreve, com esse risco que une um laço ao outro. No livro do Flusser, ele se pergunta se a escrita tem futuro e chega à conclusão que não, que a escrita ela sobrevive como um apêndice, porque ela não tem lugar no futuro, que está sendo preenchido por imagens técnicas. E ele diz que é assim que as letras se parecem no seu estágio final, trapos rasgados de linhas com buracos entre elas. Essa emergência estranha acontece com qualquer mídia que é deixada para trás e arrancada dos seus hábitos convencionais, como sempre aconteceu com os fonemas, por exemplo, quando a gente fala tanto certas expressões que elas modificam a forma da nossa fala. Se a gente puder deixar de lado os hábitos que constituem a escrita, um gesto óbvio, olhado como um valor, ele se torna um gesto de tanta complexidade que desafia qualquer tipo de descrição. Não ter controle do pensamento é quase como a meditação que Barthes comenta que é a escrita em si. Ao mesmo tempo que a gente tenta capturar o que está se passando pela nossa cabeça, impedir que a gente escreva como a gente está acostumado, abre algumas portas para um novo tipo de expressão, para simplesmente liberar a energia de alguma forma. Pensar sobre a própria dinâmica do pensamento que fica oscilando entre questões emocionais que estão sendo liberadas no papel, mas que não necessariamente querem ser expostas, se mistura com prestar atenção na técnica e na estética, porque a externalização acaba sendo treinar o equilíbrio das formas que vão aparecendo. O pensamento só precisa sair da caixa craniana. E aí eu posso ver e pensar direito sobre o assunto que está me levando a destrinchar e encontrar soluções. Porque a convenção das letras faz o sentido ficar preso dentro de um mesmo problema, enxergar o pensamento como um todo tem um objetivo em comum, que é descobrir aonde mora o movimento e como eu posso externalizar esses pensamentos, deixando de querer registrar da forma que eu estou acostumada. Aí o pensamento deixa de ser limitado, porque ele fica livre para encontrar o caminho que ele mesmo quer seguir. Os nossos próprios movimentos acabam se tornando a atenção e aí o próprio pensamento se volta para pensar aquilo que a gente está fazendo. Se eu escrevo com a minha mão esquerda, por exemplo, eu percebo que ela não é tão bem treinada como a mão direita. Mas isso não quer dizer que ela não saiba escrever, só que ela não foi exposta a tantos treinos quanto a direita. Aí se eu perceber que a minha mão direita tem mais destreza, eu posso começar a aplicar os mesmos movimentos que eu produzo com a mão direita na mão esquerda, deixando o movimento se expandir pelo corpo inteiro, passar pelo cotovelo, pelo ombro, e aí eu sinto que eu consigo controlar melhor minha mão. Isso me leva a pensar que a escrita não é só a mão em si. Ela pode aparecer no nosso caminhar entre as pessoas na rua, onde o meu pé puxa o movimento. Ou então eu posso mudar esse movimento e passar a ser puxada pelo meu braço. Ou a minha cabeça pode ir mais para frente do que o meu tronco e eu posso criar um outro tipo de dinâmica.